Era uma manhã de sol escaldante quando João Francisco ouviu os gritos desesperados vindo da cachoeira. O velho de 65 anos estava no curral cuidando das vacas, quando aqueles berros arrepiantes chegaram aos seus ouvidos como um grito de socorro que gelou o sangue nas veias. Largou tudo o que estava fazendo e saiu correndo o mais rápido que suas pernas agoniadas conseguiram, o coração batendo descompassado no peito. A propriedade ficava nos confins da campanha gaúcha, longe de tudo e de todos, onde a única companhia que João Francisco tinha eram os animais e o barulho da água caindo nas pedras da cachoeira que ficava no fundo da sua terra. Vivia ali sozinho há mais de 10 anos, desde que a mulher morreu e os filhos se espalharam pelo mundo afora, deixando o velho para se virar sozinho com a lida pesada da fazenda. Quando chegou correndo na beira da cachoeira, o que viu fez o sangue congelar nas veias. Uma mulher jovem, com uma barriga enorme de grávida, se debatia na água gelada, lutando desesperadamente para não se afogar. Os braços dela se mexiam sem força, como se já não aguentasse mais lutar contra a correnteza que tentava puxá-la para o fundo das águas turbulentas. João Francisco era um homem desconfiado por natureza, que não gostava de gente estranha rondando sua propriedade. Tinha sido enganado muitas vezes na vida por pessoas que se aproveitaram da sua boa fé, e por isso vivia sempre de sobreaviso com qualquer um que aparecesse por ali. Mas naquele momento, vendo uma criatura humana em desespero, não teve nem 2 segundos para pensar. O cabra arretado tirou as botas e pulou na água gelada sem pensar 2 vezes, sentindo o choque do frio na pele e a força da correnteza tentando levá-lo junto. A água estava mais funda do que parecia, e ele teve que nadar com dificuldade até chegar perto da mulher. Ela já estava quase desmaiando quando ele conseguiu segurar o braço dela e puxar para o lado mais raso. Foi uma luta danada para conseguir tirar ela da água. A barriga pesada da gravidez dificultava tudo, e a moça estava mole como um pano molhado, quase inconsciente. João Francisco usou todas as forças que ainda tinha no corpo para arrastar ela até a margem, onde conseguiu deitar ela na grama e ver que ainda respirava, mesmo que bem fraquinho. A mulher devia ter uns 25 anos, cabelo castanho grudado no rosto, roupas encharcadas coladas no corpo. Estava pálida como cera de vela, os lábios meio arroxeados de frio e cansaço. Mas o que chamou mais a atenção de João Francisco foi uma cicatriz estranha que ela tinha no braço direito, uma marca que parecia um desenho, como se alguém tivesse queimado ou cortado a pele dela de propósito para fazer aquele símbolo que ele nunca tinha visto na vida. Tentou acordar ela balançando devagar, mas a mulher só gemia baixinho, sem abrir os olhos. A barriga enorme mostrava que a criança podia nascer a qualquer momento. E ali, no meio do mato, longe de qualquer ajuda médica, a situação era mais complicada do que ele conseguia imaginar. Não tinha telefone na fazenda. O vizinho mais próximo morava a mais de 15 quilômetros. E a estrada era tão ruim que levar ela até a cidade ia demorar mais de 1 hora. João Francisco pegou a mulher no colo, sentindo o peso da barriga e da água encharcada na roupa. Era pesada, mas ele era forte ainda, acostumado com o trabalho pesado da lida campeira. Carregou ela até a casa, subindo a ladeira devagar para não tropeçar e derrubar os dois no chão. A casa era simples, feita de pedra e madeira, com 3 quartos, cozinha grande e uma sala onde ele passava as noites sozinho, vendo televisão ou lendo algum livro velho. Fazia tempo que ninguém entrava ali além dele, e de repente ter uma estranha inconsciente no seu lar mexeu com todos os seus instintos de desconfiança. Levou ela para o quarto de hóspedes, onde tinha uma cama que não era usada há anos. Trocou as roupas molhadas por uma camisola da falecida esposa que ainda guardava no armário, tentando não olhar demais para o corpo da mulher para respeitar a dignidade dela. Cobriu ela com cobertores grossos para esquentar e ficou ali parado,
sem saber bem o que fazer. Era um homem acostumado a resolver problemas sozinho, mas aquela situação estava além de qualquer coisa que já tinha enfrentado. Uma mulher grávida, desmaiada, que tinha aparecido do nada na sua cachoeira, sem documentos, sem nada que pudesse indicar quem era ou de onde tinha vindo. Como é que ela tinha parado ali? Por que estava sozinha? E, principalmente, o que ele ia fazer com ela? Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Preparou um chá bem quente e tentou fazer ela beber algumas gotas, mas a mulher continuava desacordada. As horas foram passando e João Francisco ficou ali do lado, observando a respiração dela, rezando para que não acontecesse nada grave. De vez em quando ela se mexia um pouco, murmurava palavras que ele não conseguia entender, mas não chegava a acordar direito. Quando o sol começou a se pôr, ele começou a se preocupar de verdade. E se ela não acordasse? E se alguma coisa acontecesse com a criança? E se alguém aparecesse procurando por ela? Milhares de perguntas rodeavam a cabeça do velho fazendeiro, que não conseguia parar de pensar em todas as complicações que aquela situação podia trazer para sua vida pacata. Foi quando, no meio da noite, ela abriu os olhos pela primeira vez. João Francisco estava cochilando na cadeira do lado da cama quando ouviu ela gemer mais alto. Acordou assustado e viu que ela estava tentando sentar na cama, os olhos arregalados de medo, olhando para ele como se fosse um fantasma. "Calma, moça, calma", disse ele com voz baixa, tentando acalmar ela. "Tu estava se afogando na cachoeira, eu te tirei da água." Ela tentou falar, mas só saiu um sussurro rouco da garganta. João Francisco trouxe água fresca e ajudou ela a beber devagar. Quando ela conseguiu engolir um pouco, tentou falar de novo. Eu não lembro", murmurou ela, a voz fraca e confusa. "Não lembro de nada. Quem é o senhor? Onde eu estou?" E foi nesse momento que João Francisco percebeu que os problemas tinham apenas começado. A mulher não lembrava de nada, nem do próprio nome, nem de como tinha parado ali. E na barriga dela, uma criança que podia nascer a qualquer momento, sem que ninguém soubesse quem era o pai ou qual era a história por trás de tudo aquilo. Os primeiros dias foram os mais difíceis que João Francisco já tinha enfrentado na vida. A mulher ficava meio aluada, perdida, como se estivesse num mundo que não conseguia entender. Acordava assustada no meio da noite, gritando coisas que não faziam sentido. E ele tinha que correr para o quarto dela para tentar acalmá-la. Era de partir o coração ver uma criatura humana tão perdida, tão sem rumo. Ela não conseguia lembrar do próprio nome, nem de onde tinha vindo, nem de como tinha parado naquela cachoeira. João Francisco tentava fazer perguntas simples, mas ela apenas balançava a cabeça, os olhos cheios de lágrimas de frustração. A única coisa que lembrava eram pedaços soltos, como se a memória dela fosse um quebra-cabeças com a metade das peças perdidas. "Eu lembro de chuva", dizia ela, a voz ainda fraca. "Muita chuva e medo, muito medo." Passava a mão na barriga grande e suspirava. "Lembro de correr, mas não sei de quê." João Francisco, que tinha virado um homem durão depois de tantas decepções na vida, sentia o coração se apertar toda vez que via ela tentando forçar a memória. Era como se a mente dela tivesse se fechado para proteger alguma coisa muito ruim, algo que doía demais para ser lembrado. A gravidez estava adiantada, muito adiantada. João Francisco não entendia nada de mulher grávida, mas pela barriga dela dava para ver que a criança podia nascer a qualquer momento. Ele tentou convencer ela a ir para o hospital da cidade, mas ela ficava apavorada só de pensar em sair da fazenda. "Não posso sair daqui", dizia ela, segurando o braço dele com força. "Não posso, eles vão me encontrar." "Quem vai te encontrar?"
perguntava ele, mas ela apenas balançava a cabeça e chorava. Era estranho como ela parecia conhecer coisas sobre a lida da fazenda sem nunca ter estado ali antes. No terceiro dia, quando já conseguia andar um pouco, foi até o curral e acalmou uma vaca brava, que estava estressada há semanas. Passou a mão no focinho do animal e murmurou palavras baixinhas, e a vaca se acalmou na hora. "Como é que tu sabe fazer isso?" perguntou João Francisco, impressionado. Ela olhou para as próprias mãos, como se estivesse vendo elas pela primeira vez. "Eu não sei. Só sei." João Francisco era um homem prático, que não acreditava em mistério nem em coisa estranha. Mas tinha que admitir que aquela mulher tinha algo diferente. Os animais gostavam dela. As plantas pareciam crescer melhor quando ela passava perto, e até o tempo parecia mais calmo desde que ela tinha chegado. Mas o que mais o incomodava era a cicatriz no braço dela. Quando perguntava sobre ela, a mulher ficava ainda mais confusa, passava os dedos sobre a marca e dizia que doía, não na pele, mas por dentro, como se fosse uma dor da alma. "Parece que alguém fez isso de propósito", disse João Francisco, examinando a marca. "Não é cicatriz de acidente." Ela se encolheu toda quando ele disse isso. "Não quero lembrar, não posso lembrar." No final da primeira semana, João Francisco tomou uma decisão que ia mudar tudo. Decidiu que não ia tentar descobrir quem ela era nem de onde tinha vindo. Pelo menos não enquanto ela não estivesse pronta para lembrar por conta própria. A mulher precisava de paz, de segurança, e por algum motivo que ele mesmo não entendia, sentia que era sua responsabilidade dar isso para ela. "Preciso te chamar de alguma coisa", disse ele numa manhã, enquanto tomavam café na cozinha. "Não dá para ficar sem nome." Ela pensou um pouco, mexendo na xícara com as duas mãos. "Maria. Acho que posso ser Maria." Era um nome simples, comum, que não dizia nada sobre quem ela realmente era. Mas para João Francisco, naquele momento, Maria era perfeito. Maria se adaptou à rotina da fazenda como se tivesse nascido ali. Acordava cedo, ajudava na cozinha, cuidava das galinhas, conversava com os cachorros. João Francisco, que há anos vivia no silêncio mais absoluto, começou a se acostumar com o som de passos na casa, com o barulho de panelas na cozinha, com uma voz feminina cantarolando baixinho enquanto fazia os afazeres. Era estranho como a presença dela mudou tudo. A casa que antes parecia um túmulo, agora tinha vida, tinha movimento, tinha calor humano. João Francisco se pegava sorrindo sem motivo, coisa que não fazia há anos, mas ao mesmo tempo sentia um peso na consciência, uma preocupação constante de que alguém pudesse aparecer procurando por ela. No 10º dia, essa preocupação virou realidade. João Francisco estava consertando a cerca do pasto quando viu 2 homens se aproximando na estrada. Eram tipos estranhos, vestidos de terno no meio da campanha, dirigindo um carro preto que levantava poeira na estrada de chão. O coração dele disparou e instintivamente correu para casa para avisar Maria. "Tem gente vindo", disse ele ofegante. 2 homens de terno. Maria ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Começou a tremer, passou as mãos na barriga e olhou para o lado da porta como um animal encurralado. "Eles me encontraram", sussurrou ela. "Eu sabia que iam me encontrar." "Quem são eles?" perguntou João Francisco, mas Maria já tinha se escondido no quarto. Os homens bateram na porta com força. João Francisco abriu e viu 2 sujeitos de óculos escuros, com cara de poucos amigos. "Boa tarde", disse o mais alto. "Estamos procurando uma mulher que desapareceu há algumas semanas. Jovem, grávida, cabelo castanho. Alguém disse que podia ter aparecido por essas bandas." João Francisco sentiu o sangue gelar, mas manteve a cara de paisano que não entende nada. "Mulher grávida? Por aqui não apareceu ninguém, patrão. Só eu moro nesta casa, e faz tempo que não vejo nem a sombra de uma mulher." Os homens se entreolharam. "Tem certeza? Porque quem nos deu a informação disse que tinha certeza que ela veio para esta região." "Olha, meu amigo", disse João Francisco, cruzando os braços. "Eu conheço cada palmo desta terra.
Se tivesse aparecido mulher por aqui, eu ia saber, mas podem dar uma volta aí se quiserem. Não tenho nada para esconder. Os homens ficaram mais uns minutos rodeando a casa, olhando para os lados, fazendo perguntas sobre estradas e vizinhos. João Francisco respondeu tudo com a tranquilidade de quem não tem nada a temer, mas por dentro estava fervendo de nervosismo. Quando eles finalmente foram embora, João Francisco correu para o quarto onde Maria estava escondida. Encontrou ela encolhida no canto, chorando baixinho, as mãos tremendo sobre a barriga. Eles foram embora, disse ele sentando ao lado dela. Não te viram. Eles vão voltar, murmurou ela. Sempre voltam. Não vão desistir até me encontrar. Quem são eles, Maria? O que fizeram contigo? Ela levantou os olhos para ele, e João Francisco viu ali um medo tão profundo, tão desesperado, que sentiu vontade de abraçar ela e prometer que nada de mal ia acontecer. Eu não posso lembrar, disse ela, mas sei que são perigosos. Sei que fizeram coisas ruins comigo, e sei que se me encontrarem... Ela parou, não conseguindo terminar a frase. João Francisco tomou a decisão mais importante da sua vida naquele momento. Então não vão te encontrar. Tu fica aqui comigo, e eu te protejo. Não importa quem sejam eles, não vão te tocar. Maria o olhou como se estivesse vendo um anjo. Por que o senhor faria isso por mim? Nem me conhece. João Francisco pensou na pergunta. Por que mesmo? Talvez porque há anos não sentia que tinha um propósito na vida. Talvez porque ver ela ali, perdida e assustada, despertou nele um instinto protetor que achava que tinha morrido junto com a esposa. Ou talvez porque, no fundo, ele também estava sozinho e precisava de alguém para cuidar. Porque é o certo a fazer, disse ele. E porque tu não merece passar por isso sozinha. Naquela noite, Maria entrou em trabalho de parto. A tempestade chegou na mesma hora que as dores do parto começaram, como se o céu quisesse anunciar que algo grande ia acontecer naquela noite. O vento sul batia na casa com força, fazendo as janelas tremerem e os galhos das árvores baterem no telhado como dedos desesperados tentando entrar. João Francisco nunca tinha visto Maria tão assustada quanto naquele momento. Não pode ser agora. Ela repetia, segurando a barriga com as duas mãos. Não pode ser agora, não aqui. Mas a natureza não pede licença para ninguém, e as contrações começaram a vir cada vez mais forte, cada vez mais seguidas. João Francisco, que já tinha ajudado centenas de vacas a parir na sua vida, sabia que não tinha jeito de parar o que tinha começado. A criança queria nascer, e não ia esperar chegarem no hospital. Fica calma, Maria, disse ele, tentando parecer mais seguro do que realmente estava. Vai dar tudo certo. Mas por dentro, o velho fazendeiro estava apavorado. Uma coisa era ajudar um animal a parir. Outra, bem diferente, era fazer o parto de uma mulher, ainda mais no meio de uma tempestade, longe de qualquer ajuda médica. Se alguma coisa desse errado, se a criança viesse mal posicionada, se Maria tivesse alguma complicação, ele não ia saber o que fazer. A luz começou a piscar por causa da tempestade, e João Francisco correu a acender velas e lampiões a querosene. A casa ficou meio sombria, com as chamas dançando nas paredes e criando sombras estranhas que faziam tudo parecer ainda mais assombrado. O barulho da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor, abafando os gemidos de dor de Maria. João Francisco ferveu água, pegou toalhas limpas e preparou tudo o que achava que ia precisar. Lembrou dos partos das vacas, de como a natureza geralmente sabia o que fazer, e tentou se convencer de que com gente não devia ser muito diferente. Mas quando viu Maria se contorcendo de dor na cama, suando frio e gritando a cada contração, percebeu que estava muito além das suas habilidades. Dói muito, ela gemia, agarrando o lençol com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Dói muito mais do que eu lembrava. Tu lembra de outros partos?
perguntou João Francisco, surpreso. Maria parou de gritar por um segundo e o olhou com os olhos arregalados, como se tivesse se assustado com as próprias palavras. Eu não sei por que disse isso. Não lembro de ter tido outros filhos, mas não deu tempo de pensar muito nisso, porque as contrações voltaram com força total. Maria começou a gritar de um jeito que João Francisco nunca tinha ouvido na vida. Um grito que vinha do fundo da alma, misturado com desespero e com uma dor que ia muito além do físico. E foi quando as coisas ficaram realmente estranhas. No auge da dor, Maria começou a falar numa língua que João Francisco nunca tinha ouvido na vida. Não eram palavras em português, nem em espanhol, nem em qualquer idioma que ele conhecesse. Era como se ela estivesse falando numa língua muito antiga, muito distante, com sons que pareciam vir de outro mundo. Calaranet vuin, calaranet, gritava ela, os olhos revirados, como se estivesse vendo coisas que não estavam ali. Ered Luin Naur. João Francisco ficou gelado. As palavras saíam da boca dela com uma força e uma certeza que não combinavam nada com a mulher perdida e sem memória que ele conhecia. Era como se outra pessoa tivesse tomado conta do corpo dela, alguém que sabia coisas que Maria não sabia. Maria, tu tá me escutando? Tentou ele, mas ela continuava gritando naquela língua estranha. Gurt an Morgot Naur. Gurt an Morgot Naur. As palavras saíam como uma oração desesperada, ou talvez como um pedido de socorro dirigido a alguém ou alguma coisa que só ela conseguia ver. A tempestade ficou ainda mais forte, como se estivesse respondendo aos gritos dela. Os raios começaram a cair mais perto, iluminando a casa inteira por alguns segundos e fazendo sombras dançarem nas paredes. João Francisco começou a suar frio, não só pela responsabilidade do parto, mas pelo medo do que estava acontecendo com Maria. Durante uma contração particularmente forte, ela agarrou o braço dele com uma força que não parecia humana e o olhou nos olhos. Mas não era mais o olhar da Maria que ele conhecia. Era o olhar de alguém muito mais velho, muito mais sábio, alguém que tinha visto coisas terríveis e estava tentando avisar sobre algum perigo. Eles vêm, disse ela numa voz diferente, mais grave, mais profunda. Eles vêm com o fogo e com a escuridão. A marca chama eles. Que marca, Maria? De que tu tá falando? Ela levantou o braço direito, onde estava a cicatriz estranha. A marca parecia estar brilhando numa luz fraca, pulsando como se tivesse vida própria. João Francisco piscou os olhos, achando que era impressão sua, mas jura que viu a cicatriz se mexer, se contorcer como uma cobra debaixo da pele. A filha da tempestade, murmurou Maria. A filha da tempestade vai proteger, vai esconder, vai... E caiu de volta na cama, voltando às contrações normais, como se nada tivesse acontecido. João Francisco estava tão assustado que quase saiu correndo. Mas ouviu o choro de uma criança e percebeu que no meio de toda aquela loucura a menina tinha nascido. Uma garotinha pequena, mas saudável, chorando com força, os pulmõezinhos funcionando perfeitamente. Pegou a criança com mãos trêmulas, cortou o cordão umbilical, como tinha visto fazer com os bezerros, e limpou ela com uma toalha macia. Era uma bonequinha perfeita, com cabelinho escuro e uns olhinhos que pareciam ver coisas além do que uma recém-nascida deveria conseguir ver. Quando colocou a menina no peito de Maria, aconteceu algo que ele nunca ia esquecer. A tempestade parou de repente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O vento parou de soprar, a chuva parou de cair e um silêncio absoluto tomou conta da noite. Era um silêncio estranho, pesado, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Maria olhou para a filha com os olhos cheios de lágrimas, e João Francisco viu que ela tinha voltado ao normal, que não lembrava de nada do que tinha falado durante o parto. Ela é linda, sussurrou Maria. Como vamos chamar ela?
João Francisco pensou nas palavras estranhas que ela tinha gritado, na marca que tinha brilhado no braço, na tempestade que tinha parado na hora que a menina nasceu. Pensou também nas palavras que ela tinha dito, a filha da tempestade. Que tal Esperança? Sugeriu ele. Esperança é um nome bonito. Maria sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado à fazenda. Esperança, gosto. Esperança, Maria. Mas enquanto Maria dormia com a filha no peito, João Francisco ficou acordado a noite toda, olhando para a janela e pensando em tudo que tinha acontecido. As palavras numa língua estranha, a marca que tinha brilhado, a tempestade que tinha parado na hora do nascimento, e principalmente pensando no que Maria tinha dito. Eles vêm com o fogo e com a escuridão. Quem eram eles? E por que a marca no braço dela parecia ter alguma ligação com essas pessoas? João Francisco tinha a sensação de que o nascimento da pequena Esperança tinha despertado alguma coisa, tinha mandado um sinal para alguém ou alguma coisa que estava procurando por Maria. No dia seguinte, quando o sol nasceu lindo e claro, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido apenas um sonho ruim, João Francisco acordou com um barulho estranho lá fora. Era o som de carros se aproximando pela estrada de terra. 3 carros pretos, com vidros escuros, vinham devagar em direção à fazenda. João Francisco sentiu o sangue gelar nas veias. Eram muitos carros, gente demais para ser uma visita social. E alguma coisa no jeito que eles se aproximavam, devagar e ameaçadores, fez ele entender que os problemas tinham apenas começado. Correu para o quarto onde Maria dormia com a bebê. Balançou ela devagar para acordar. Maria, acorda! Tem gente vindo. Muita gente. Ela abriu os olhos e imediatamente entendeu que alguma coisa estava errada. Apertou a filha contra o peito e olhou para ele com aquele mesmo medo desesperado que ele tinha visto no dia que ela acordou da primeira vez. Quantos? Perguntou ela. 3 carros, talvez umas 10 pessoas. Maria fechou os olhos e uma lágrima desceu pelo rosto. Eles sentiram. Quando ela nasceu, eles sentiram. Sentiram o quê? A marca, João Francisco. A marca chamou eles. Foi quando João Francisco olhou para o braço dela e viu que a cicatriz tinha mudado. Agora tinha a forma perfeita de uma estrela. E estava brilhando numa luz fraca, mas constante, como se fosse um farol, mandando sinais para quem soubesse ler. Os carros pararam em frente à casa, e João Francisco viu homens de terno saindo de dentro deles. Não eram os mesmos 2 que tinham vindo antes. Eram outros, mais perigosos, com cara de quem não ia aceitar um não como resposta. E o pior de tudo, um deles carregava uma máquina estranha na mão, com luzes piscando, que apitava cada vez mais forte conforme se aproximava da casa. Os homens se aproximavam da casa devagar, como lobos cercando uma presa. João Francisco segurou a espingarda velha que guardava atrás da porta, mas sabia que contra tantos não ia adiantar muita coisa. Maria estava no quarto com a bebê, tremendo como folha no vento, mas havia algo diferente nela agora. Depois do parto, depois de ter gritado naquela língua estranha, ela parecia estar lembrando de pedaços da sua vida. O homem que carregava o aparelho estranho parou bem em frente à casa. A máquina apitava descontrolada, as luzes piscavam loucas, como se tivesse encontrado exatamente o que procurava. João Francisco abriu a porta antes que eles batessem, mostrando que não tinha medo, mesmo que por dentro estivesse morrendo de nervoso. "Bom dia", disse o homem mais velho do grupo, um sujeito de uns 50 anos, cabelo grisalho, terno caro. "Meu nome é Dr. Augusto Morales. Estamos procurando uma paciente nossa que fugiu de um tratamento médico muito importante." "Já disse para os outros que vieram aqui", respondeu João Francisco. "Não tem mulher nenhuma nesta casa." Doutor Morales sorriu, mas era um sorriso frio, sem alegria. "Senhor João Francisco Silva, nós sabemos que ela está aqui. Este aparelho detecta um tipo muito específico de radiação que só ela emite,
E, além do mais, ele fez um sinal, e 2 homens trouxeram uma mulher mais velha que João Francisco reconheceu imediatamente. Era Dona Lourdes, a vizinha que morava na fazenda mais próxima, a 15 quilômetros dali. Ela estava com o rosto machucado, os olhos inchados de tanto chorar. "Me desculpa, João Francisco", disse ela com voz trêmula. "Eles me obrigaram. Disseram que iam fazer mal para o meu neto se eu não contasse onde ela estava." João Francisco sentiu o mundo desabar. Dona Lourdes tinha visto Maria algumas vezes quando vinha buscar ovos na fazenda. Era uma mulher boa, trabalhadora, que jamais entregaria alguém por maldade. Mas quando ameaçam quem a gente ama, qualquer um pode quebrar. "Onde ela está?" perguntou o Dr. Morales, perdendo a paciência. Foi quando Maria apareceu na porta do quarto, carregando a bebê no colo. Ela não estava mais com aquela cara de mulher perdida e assustada. Havia uma determinação nos olhos dela, uma força que João Francisco nunca tinha visto antes. "Não precisa ameaçar gente inocente", disse ela, olhando direto para os olhos do doutor. "Vocês vieram atrás de mim, então aqui estou." "Doutor." Morales olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. "Valentina Esperanza Gutierrez, depois de 2 anos procurando por você." João Francisco gelou. Valentina. Esse era o nome verdadeiro dela. E pelo jeito que o homem falou, havia uma história muito mais complicada por trás de tudo. "Meu nome é Maria agora", disse ela, a voz firme. "E esta é minha filha Esperança. O que vocês querem? Você sabe muito bem o que queremos. Você é a única pessoa no mundo capaz de encontrar os poços de água subterrânea com 100% de precisão. Sua família tem esse dom há gerações, e nós investimos milhões de dólares no projeto antes de você resolver fugir." João Francisco começou a entender pedaços da história. A forma como Maria, ou Valentina, conseguia acalmar os animais, como ela sabia onde cavar para encontrar água, como as plantas pareciam crescer melhor perto dela. Não era magia. Era um dom de família, uma habilidade que essa gente queria usar para ganhar dinheiro. "Eu já disse que não ia mais trabalhar para vocês", disse Valentina. "Não depois de descobrir o que vocês fazem com as comunidades pobres que vivem em cima dos aquíferos." Dr. Morales deu um passo para frente. "Você não tem escolha. Temos contratos assinados. E agora temos algo muito mais valioso." Ele apontou para a bebê. "Sua filha herdou o dom. Sentimos a energia dela na hora que nasceu. Com 2 pessoas como vocês, trabalhando para nós..." "Nunca", disse Valentina, apertando a criança contra o peito. Foi quando João Francisco entendeu tudo. A marca no braço dela não era uma cicatriz comum. Era uma tatuagem feita com tinta especial que reagia quando ela usava o dom de encontrar água. A empresa tinha marcado ela como se fosse gado, para poder rastreá-la onde quer que fosse. "E se eu não for com vocês?" perguntou Valentina. "Do doutor." Morales olhou para João Francisco e depois para Dona Lourdes. "Você é inteligente, sabe muito bem o que vai acontecer com as pessoas que te ajudaram." Valentina fechou os olhos e João Francisco viu uma lágrima descer pelo rosto dela. 2 anos fugindo, 2 anos tentando escapar, e no final tinha que se entregar para proteger quem gostava. Era a crueldade mais refinada que ele já tinha visto na vida. "Tá bem", disse ela. "Eu vou com vocês, mas deixem eles em paz." "Claro", disse o doutor. Morales, sorrindo. Negócio fechado. Mas João Francisco não ia deixar as coisas terminarem assim. Tinha vivido 70 anos neste mundo, tinha visto muita covardia e muita maldade, mas também tinha aprendido que às vezes uma pessoa precisa fazer a coisa certa, mesmo que custe caro. "Espera aí", disse ele, se colocando entre Valentina e os homens. "Acho que vocês não entenderam uma coisa." Dr. Morales o olhou com deboche. "O que foi, velhinho? Essa mulher e essa criança estão sob a minha proteção, e nesta terra isso significa alguma coisa." "Sua proteção?" Dr. Morales riu. "Você é um fazendeiro quebrado, com dívidas até o pescoço.
O que você pode fazer contra nós? João Francisco sorriu. Posso fazer vocês entenderem como funciona a justiça na campanha gaúcha. Foi quando o barulho de cavalos e caminhonetes se aproximando fez todo mundo olhar para a estrada. João Francisco sorriu mais ainda. Durante a noite, enquanto cuidava do parto de Valentina, tinha mandado um recado para o seu compadre Tertuliano, que, por sua vez, avisou outros vizinhos. E na campanha gaúcha, quando um vizinho pede ajuda, o pessoal vem em peso. 20 homens a cavalo e de caminhonete chegaram na fazenda, todos armados, todos com cara de quem não veio para brincadeira. Eram peões, fazendeiros, gente da terra que conhecia João Francisco há décadas e sabia que ele era homem de palavra. Doutor Morales ficou pálido. Isso não vai mudar nada. Temos advogados, temos dinheiro, temos influência. Doutor, disse Tertuliano, desmontando do cavalo com a agilidade de quem passou a vida no lombo dos animais. O senhor está numa terra onde advogado não resolve as coisas. Aqui quem resolve é a palavra de homem honrado, e João Francisco é dos mais honrados que conheço. A situação tinha virado completamente. Os homens de terno, acostumados a intimidar gente nas cidades grandes, se viram cercados por gaúchos de verdade, gente que não tinha medo de nada e que protegia os seus com unhas e dentes. Valentina, disse João Francisco, conta para eles a verdade toda. E ela contou. Contou como a família dela tinha o dom de encontrar água há gerações. Como o bisavô dela tinha ajudado a perfurar os primeiros poços artesianos do Rio Grande do Sul. Contou como essa empresa descobriu o dom da família e sequestrou primeiro o pai dela, depois a mãe, obrigando eles a trabalhar para localizar aquíferos que depois eram explorados comercialmente, deixando as comunidades locais sem água. Contou como ela tinha tentado fugir quando descobriu que estava grávida, como tinha sido perseguida até aquela cachoeira onde João Francisco a encontrou. E como a empresa usava as pessoas com o dom até elas morrerem de exaustão, porque encontrar água subterrânea drenava toda a energia vital de quem tinha essa habilidade. Eles mataram meu pai e minha mãe, disse ela, a voz embargada. Fizeram eles trabalharem até o último suspiro e querem fazer a mesma coisa comigo e com minha filha. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Os gaúchos se entreolharam e João Francisco viu nos olhos deles a mesma indignação que sentia. Gente que explora os mais fracos, que se aproveita de dons sagrados para ganhar dinheiro sujo, não merecia respeito. Doutor Morales tentou argumentar, falou em contratos, em leis, em processos judiciais. Mas Tertuliano cortou o discurso dele. Doutor, vou explicar como as coisas funcionam por aqui. O senhor vai pegar seus homens, vai entrar nos seus carros bonitos e vai embora. Se aparecer por aqui de novo, ou se algum mal acontecer com João Francisco, com a moça ou com a criança, o senhor vai conhecer uma justiça que não se aprende na faculdade. Isso é ameaça? Isso é promessa. Doutor Morales percebeu que tinha perdido. Contra dinheiro e influência ele sabia se defender, mas contra a solidariedade de uma comunidade inteira, contra gente disposta a dar a vida pelo que acreditava, ele não tinha armas. Isso não vai ficar assim, resmungou ele, fazendo sinal para os homens voltarem para os carros. Vai sim, disse João Francisco, porque agora a Valentina não está mais sozinha. Ela tem uma família, tem uma comunidade, tem gente que vai proteger ela e a filha dela até o fim dos tempos. Quando os carros sumiram na poeira da estrada, Valentina caiu nos braços de João Francisco, chorando de alívio. 2 anos fugindo, 2 anos com medo, e finalmente tinha encontrado um lugar onde podia ficar em paz. Por que fizeste isso por mim? Perguntou ela. João Francisco olhou para a criancinha que dormia no colo dela, depois para os vizinhos que tinham largado tudo para vir ajudar, depois para Valentina, que já não era mais uma estranha sem nome, mas família de verdade. Porque às vezes Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, disse ele.
Tu trouxe vida para esta casa, trouxe alegria para esta terra. E a pequena Esperança, ela vai crescer livre, vai usar o dom dela para ajudar as pessoas, não para enriquecer bandido. Valentina sorriu através das lágrimas. Como é que tu sabes que ela herdou o dom? João Francisco apontou para o poço que tinha secado há 5 anos e que desde o nascimento da bebê estava jorrando água cristalina. Ela nasceu e a terra toda acordou. As plantas estão mais verdes, os animais estão mais calmos, até o tempo parece mais bonito. Essa menina vai ser especial, mas vai ser especial do jeito certo. E foi assim que Valentina Esperança Gutierrez se tornou Maria Silva, esposa do coração de João Francisco, mãe da pequena Esperança, e a mulher que trouxe vida de volta à fazenda São Bento. O dom dela não sumiu, mas agora era usado para ajudar os vizinhos a encontrarem água para suas propriedades, para ajudar a comunidade a crescer e prosperar. A marca no braço dela parou de brilhar no dia que ela decidiu ficar. Como se o próprio dom soubesse que tinha encontrado o lugar certo, as pessoas certas, a vida certa. João Francisco, que começou a história como um homem solitário e desconfiado, descobriu que o coração sempre tem espaço para mais amor, mais família, mais felicidade. E Valentina, que perdeu tudo que tinha no mundo, encontrou algo muito mais valioso, um lar de verdade, onde podia ser ela mesma sem medo. A pequena Esperança cresceu livre na campanha gaúcha, brincando entre os animais, aprendendo que o dom de encontrar água era uma bênção para ser compartilhada, não um fardo para ser carregado sozinha. Não pelo dinheiro que o dom trazia, mas pela felicidade que uma família unida consegue construir quando trabalha junta, quando se protege mutuamente, quando entende que as melhores coisas da vida não têm preço. E todas as noites, quando o sol se punha atrás das coxilhas, João Francisco, Valentina e a pequena Esperança se sentavam na varanda da casa, ouvindo o barulho da cachoeira onde tudo começou, sabendo que tinham encontrado algo que muita gente procura a vida inteira sem achar. Um lugar onde pertencer, pessoas que amam de verdade, e a paz de quem sabe que fez as escolhas certas na hora certa. A tempestade tinha passado, e quando cresceu, se tornou a melhor perfuradora de poços artesianos do estado, ajudando comunidades inteiras a terem acesso à água limpa e abundante. A fazenda São Bento, que quase foi perdida por dívidas, se tornou próspera de novo. O sol tinha voltado a brilhar. E a família Silva, porque todos tinham adotado esse nome com orgulho, sabia que acontecesse o que acontecesse, enfrentariam juntos, protegidos pelo amor mais forte que existe, o amor de quem escolhe ser família, mesmo sem ter o mesmo sangue correndo nas veias.